O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum, apenas curou alguns doentes, impondo-lhe as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. O amor do Senhor, por quem o respeita, é de sempre, para sempre. O amor do Senhor, por quem o respeita, é de sempre, para sempre. Cantemos mais uma vez o amor. O amor do Senhor, por quem o respeita, é de sempre, para sempre. O amor do Senhor, para quem o respeita, é de sempre, para sempre. O amor de quem o respeita, o amor de Deus para aqueles que o respeitam, é de sempre para sempre. Hoje nós comemoramos a memória do martírio de São Paulo Miki, que foi martirizado com mais 16 leigos japoneses, ele juntamente com 3 jesuítas, dos adolescentes, entre os quais 2 tinham apenas 13 anos, de 11 a 13 anos, e 6 franciscanos espanhóis. O amor daqueles que o respeitam, o amor de Deus para aqueles que têm temor a Ele, faz com que homens, jovens, deem a sua vida. E o mais interessante, vai dizer a história destes mártires, quando eles estavam já na cruz, suspensos numa cruz, antes de serem traspassados com golpes de espadas, impressionaram os presentes pela alegria de serem associados à paixão de Cristo. Talvez aqui uma pergunta que deve nos incomodar e até nos provocar. Nosso martírio, o nosso sofrimento, a nossa luta, dentro do nosso trabalho, do nosso dia a dia, tem expressado alegria? A cruz que nós carregamos no dia a dia, ou as cruzes que carregamos no dia a dia, nós conseguimos passar essa alegria de associar o nosso sofrimento ao sofrimento de Cristo? Ora, meus irmãos, há um diferencial para que essa alegria aconteça. É preciso ter fé. Foi exatamente isso que Jesus observou naqueles homens que, ao mesmo tempo que se admiravam com seus feitos, questionavam:
mas não é o filho do carpinteiro? Mas de onde ele adquiriu tamanha sabedoria? E Jesus mais adiante, o evangelista vai narrar, Jesus vai se admirar, vai ficar escandalizado com a falta de fé que aquele povo demonstrava. Falta de fé. É justamente a fé que nos abre a alegria de doar a nossa vida. É justamente através da fé que tudo que fizermos, tudo que realizarmos no dia a dia, nos levará a encontrar alegria. E não só encontrá-la, mas expressá-la para os outros. Olhando o início do Evangelho, nós vamos ver exatamente os homens questionando, duvidando, mas olhando para Cristo dizendo: não é Ele o filho do carpinteiro? E não é por um acaso que nasce essa indagação por parte daqueles homens, porque o Evangelho quer nos mostrar que Jesus, na sua vida antes de iniciar seu ministério público, de anunciar o reino dos céus, por muito tempo trabalhou no ofício do Pai, como um carpinteiro. Só que nós sabemos que quando as pessoas se admiram por um trabalho, elas se admiram porque normalmente aquele que realiza aquele trabalho faz bem feito, não mede esforços, é alguém que se esmera. Por isso que Jesus, logo que eles veem aquela sabedoria com o ensinamento de Cristo, questionam: mas não é o filho do carpinteiro? Porque sabiam que Jesus, ele fez muito bem os trabalhos dele, ele realizou muito bem, era alguém que com certeza fazia com amor, é alguém que com certeza fazia com alegria de glorificar o Pai, para dizer que o teu trabalho, o meu trabalho, meu irmão, minha irmã, uma vez feito com fé, glorifica o Pai, nos faz participar da obra criadora. Mas é preciso ter fé. Jesus era um destaque então no seu tempo, por isso que foi lembrado o ofício dele. Eles poderiam muito bem dizer assim: nossa, esse homem fala muito bem, mas quem é ele? Não, mas eles foram direto no ofício de Cristo, porque ele era um destaque, ele já tinha alcançado status no trabalho, mas não um status no sentido de ser o melhor, mas status no sentido de ter competência naquilo que fazia. Mas tudo isso a partir de uma atitude de amor naquilo que fazia, entendendo que estava servindo ao próximo e não querendo ser servido, entendendo que tudo aquilo que fazia era para contribuir com a obra salvífica, porque os gestos de Cristo, seja na cura de um doente, seja nas suas palavras, ali também Ele salva. Ele é o Salvador, e tudo o que Ele faz e fala vai gerando essa salvação na vida de cada um de nós. Ora, meus irmãos, é por isso que hoje o Evangelho vem nos provocar a fazer um exame de consciência de como que nós temos lidado com o nosso apostolado, com o nosso anúncio a partir do trabalho. Se nós também temos trazido nesse anúncio essa alegria de anunciar pelo um trabalho bem feito, ora, claro, comedido sim, mas no momento que você se vê em condições de poder dar um pouco a mais, ou exigido a ficar um pouco a mais, de você não olhar isso como um peso, mas com alegria, uma vez que você entende que é para glorificar a Deus. Por quê, meus irmãos? Porque quando nós fazemos as coisas sem fé, sobretudo o trabalho, com toda certeza, qualquer exigência se torna murmuração, qualquer exigência se torna peso. Nós não podemos cair por essa realidade, e é claro, aqui eu estou falando dentro de uma realidade que nos humanize, não estou falando de escravidão de trabalho, entendamos bem o que eu quero dizer, estou falando de uma realidade que nos humanize, mas dentro dessa humanização,
diante do trabalho que nos é proposto, dentro daquilo que nós realizamos no dia a dia, é necessário que tenhamos essa fé. É necessário que nós possamos nos destacar nesse anúncio do Evangelho, entendendo que o nosso local de trabalho é um local de evangelização. Eles ficaram admirados com Jesus. É necessário que o nosso local de trabalho transmita o Evangelho de tal forma que as pessoas possam se admirar com o nosso testemunho. É preciso ter fé, porque a fé nos leva também a entender que todo desgaste, também todas as incompreensões, nos aproximam mais de Cristo, passam a ser ponte para chegarmos a Cristo, passa a ser uma via para que nós cheguemos ao céu. É necessário ter fé, meus irmãos. Santo Paulo, Mique e seus companheiros se alegraram no momento que estavam suspensos na cruz, fizeram com que aqueles homens se admirassem. Eles que estavam ali colocando Paulo, Mique e seus companheiros, franciscanos, jovens, para o martírio, eles se alegravam, porque eles não perderam o norte do porquê eles estavam sendo levados daquela situação. Eles se configuraram a Cristo. No seu trabalho, no meu trabalho, somos chamados também a nos configurar a Cristo. Somos chamados a atualizar essa graça da cruz de Cristo no nosso dia a dia. É por isso que na leitura de hoje, na leitura da carta aos Hebreus, nós vamos ver uma relação de pai para com filho, de Deus para conosco, de Deus que é pai para com cada um de nós que somos filhos de Deus, aonde Ele vai dizer: empenhemos-nos com perseverança no combate que nos é proposto. Depois, mais adiante, em vista da alegria que lhe foi proposta. Olha que interessante. Mais um pouquinho, vai dizer: ora, meu filho, não despreze a educação do Senhor, não desanime quando Ele te repreende. A nossa educação está na cruz de Cristo. É a nossa melhor educação, que aprendendo com os mártires, entende que a maior riqueza e a única riqueza que temos que ter é Cristo Jesus. Não esqueçamos a educação que nos foi dada por Cristo através de sua cruz. É preciso ter fé, meus irmãos. O milagre não precede a fé. Primeiro deve acontecer a fé, para que através das nossas cruzes, através da nossa entrega, da nossa doação, o ambiente que trabalhamos possa se tornar novo, possa se tornar um ambiente humanizado, possa contagiar os outros de tal forma que eles venham, através do nosso testemunho de Cristo, repensar a sua atitude, a sua postura e perceber que o caminho talvez não seja através de um autoritarismo, não seja através de um egoísmo, não seja através de um individualismo, porque eles olham em nós homens de partilha. A cruz nos ensina isso, a partilhar a vida. Cristo comunicou a sua vida a todos nós, a salvação a todos nós, a redenção a todos nós, através de sua cruz. Homens de partilha. Aqueles homens, como nos mostra o Evangelho, ficaram admirados com a partilha de Cristo, daquilo que estava no coração do Pai, e que Cristo veio apenas revelar a todos nós. No nosso ambiente de trabalho, precisamos partilhar o reino dos céus. Precisamos acreditar que através desse anúncio, que seja dito por palavras, ou quando não é possível, porque talvez no seu ambiente de trabalho as pessoas não aceitem Cristo, não concordem com Cristo, não concordem com a Igreja Católica, você anuncie pela vida, pelos gestos, pela sua doação, e isso vai contagiando, e vai provocando neles querer saber o porquê você é assim. E aqui é o momento que você vai começar a falar de Jesus Cristo.
Veja, meus irmãos, um outro detalhe do Evangelho. Eles falam do trabalho e da família de Cristo. A família aqui dizendo irmãos, mas que nós sabemos muito bem que são parentes de Cristo. Jesus, Ele anuncia o que Ele aprendeu também através da Sagrada Família. Na Sagrada Família Ele aprendeu a viver o trabalho santificado, como nós falamos aqui na Canção Nova. Na Sagrada Família Ele aprendeu que o seu ofício deve mostrar santidade. Na leitura da carta aos Hebreus, vai nos dizer uma outra realidade importante em relação a isso. Portanto, firmai as vossas cansadas mãos e os joelhos enfraquecidos. Parece contraditório, firmar uma realidade que já está cansada e enfraquecida. Por isso a questão da fé, porque através da fé, o nosso relacionar dentro do trabalho buscará sempre as coisas santas. O nosso relacionar com o nosso trabalho, com os nossos amigos, colegas, também com os instrumentos de trabalho, nos levará a buscar aquilo que nos é permitido perante Deus, da educação da cruz, que é as coisas que edificam a nossa vida, que edificam o nosso conhecimento para servir, que não nos permite ousar a buscar refúgios em prazeres que nós sabemos muito bem que os instrumentos de trabalho hoje, sobretudo a realidade da internet, proporciona e que nos desviam dessa santidade. O nosso local de trabalho precisa comunicar santidade. O local de trabalho de São Paulo Mick, sobretudo juntamente com seus companheiros, foi a cruz. Ali eles transmitiram a santidade. Ali eles transmitiram a santidade que veio por primeiro de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Santo dos Santos. Ali, na cruz, onde você é suspenso a cada dia, seu local de trabalho, ali naquela cruz, você precisa comunicar santidade. Você precisa comunicar aquilo que te humaniza e não que desumaniza a sua vida. Por isso, meus irmãos e irmãs, hoje o evangelista Marcos, ele nos transmite um Cristo que não é um mágico, que não é um super-homem, mas que, no assumir a nossa humanidade, ele é apresentado no cotidiano de quem trabalha, de quem busca fazer as coisas como eu e você realizamos as nossas, mas sempre mostrando a vontade do Pai. E hoje nos interrogando, até que ponto que nós temos olhado o que realizamos, o que fazemos, seja o local de trabalho das donas de casa, na sua residência, até que ponto que temos feito tudo isto com fé, com a fé que transmite essa alegria, com essa fé que contagia, com essa fé que transmite santidade, com essa fé que edifica a família. Porque no momento que nós colocamos todos os nossos gestos com a fé, o milagre vai acontecendo. Se aqui nesta região, na pátria de Cristo, não foram feitos tantos milagres, é porque aqueles homens não acreditaram. Se no seu trabalho parece que as coisas não vão, se no seu trabalho parece que as coisas se tornam impossíveis, é porque, por muitas vezes, está lhe faltando fé. Um dia um irmão me partilhava um acampamento que ele fez com outros irmãos, até de outras religiões, para eles se colocarem à prova de como poderá ser os momentos difíceis da igreja, onde a perseguição será mais exposta. E aí ele dizia que naquele local de trabalho, que também surgem as perseguições, eles eram colocados sobre situações subhumanas, mas que somente a palavra de Deus
Somente acreditando na palavra de Deus, eles se tornavam capazes de superar aquilo, porque realmente ali eles colocavam condições como se fosse nos tempos primitivos da igreja, de às vezes até apanhar, de às vezes até questionar cadê seu Deus, onde naquela encenação estava ali se apresentando os seus companheiros, os amigos do grupo a perderem a vida. Mas somente através da fé na palavra de Deus é que eles conseguiam responder o sim para Cristo, ir até o fim. Seja por essa realidade, ou seja, olhando sobretudo o testemunho destes mártires de hoje, somos chamados a ter a fé de mártires. A cruz nos educa a isso, a viver a cada dia como se fosse o único dia e o último dia de tua vida. Meus irmãos e irmãs, que nós possamos tocar nos milagres de Cristo. E o grande milagre para nós, que a Eucaristia nos leva a anunciar sem medo, a anunciar com alegria o cotidiano de nossas vidas, mostrando a todos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é nosso Senhor. Abaixemos a nossa cabeça, e eu vou pedir para que meu irmão possa cantar uma música muito conhecida por nós, mas de uma forma bem tranquila, bem calma, e que nós possamos agora mergulhar, renovando nesse ano na fé, a nossa fé, a nossa atitude diante do nosso local de trabalho, permitindo que Deus possa renovar a ponto de que aquelas situações que sabemos que não está comunicando, expressando Cristo, que não está expressando a santidade e que não está expressando a fé para tocar no milagre, possa hoje ser ela fortalecida nos joelhos fracos, nas mãos cansadas e tocarmos no milagre de Deus. Cantemos. Que santidade de vida, que homens devemos ser, pois se tudo no céu e na terra o Senhor chamará. Que respeito para com Deus, que luta devemos travar no novo céu e na nova terra iremos morar. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Que é feito da tua promessa, perguntam e zombam de Deus, mas o Senhor virá e Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor, Ele logo virá. Cantemos juntos, mas o Senhor virá e Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor, Ele logo virá. CançãoNovaPlay.com. Assine já!